Saudações. Vamos fazer o segundo vídeo sobre a questão do dólar e da geopolítica, com o patrocínio do cachorro americano, ali, ó. Bom, vamos lá. No vídeo anterior eu disse que a China, no campo econômico, ao usar cada vez menos dólares, e a Federação Russa, no campo militar, ao derrotar os Estados Unidos no campo de batalha, estavam conspirando e colaborando para acabar com o poder unipolar dos Estados Unidos, do dólar e no limite de toda a civilização ocidental. Olha lá os cães brincando. Muito bem, deixa eu explicar isso. A questão do dólar e da China, eu creio que ficou bem compreendida. A questão é que à medida que a China usa menos dólares são necessários. E como a China tem um comércio exterior de mais de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, isso significava que cerca de 600 bilhões de dólares que antes eram necessários, agora não são mais. Se você soma com os dólares que não são mais necessários, porque a Rússia, o Irã, a Venezuela, a Indonésia e um punhado de países também está deixando de usar dólar para usar renminbi, ou até a própria moeda, como é o caso da Índia, nós temos bem mais de 1 trilhão de dólares que não são necessários e estão voltando para os Estados Unidos. Uma vez nos Estados Unidos, esse mais de 1 trilhão de dólares vai ter que entrar na economia. Só que os Estados Unidos não produzem 1 trilhão de dólares a mais em mercadorias, pelo contrário. Então, a consequência natural de tanto dinheiro no mercado americano seria a inflação. Para impedir a inflação, que acontece quando você tem mais moeda do que bens e serviços, os Estados Unidos estão aumentando mês após mês a taxa de juros básica, que normalmente por décadas era de 0, 0,5, perto disso. E agora está em 5,25%. Muito alta, muito alta. Isso oferece um problema. Tá, você tira o dinheiro de circulação da economia e impede a inflação. Mas em compensação, você aumenta a dívida. Porque se você pega emprestado 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, a sua dívida, que era de 31,4 trilhões de dólares, acabou de subir para 32,6 bilhões de dólares. E mais, você está pagando juros de 5% nela. Então, esse 32,6 vai se transformar em 33,2 no ano que vem. Acrescenta mais 5, alguma coisa por cento, e esse número sobe para 35 trilhões. No ano seguinte, para 37, depois para 39,5, depois para 42, ou seja, a dívida vai crescendo cada vez mais para impedir que a inflação suba. Só que esse enorme aumento da dívida, muito maior do que o aumento do PIB, vai ter dois efeitos dramáticos. Primeiro, a necessidade de dinheiro para pagar o juro fica cada vez maior. Então, uma parcela cada vez maior do dinheiro público que era necessário para investimento, infraestrutura, indústria, saúde, educação, vai para o pagamento da dívida, igualzinho acontece no Brasil. A dívida consome metade do orçamento brasileiro. Ao invés do dinheiro ir para saúde, para educação, infraestrutura, desenvolvimento, progresso, energia, o dinheiro vai para pagar banqueiro, especulador financeiro. A mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos. Certo? Cada vez mais dinheiro do contribuinte será gasto para pagar título da dívida, ou seja, vai ser transferido dos setores produtivos da sociedade, do trabalho e da produção para a especulação financeira e imobiliária. Repito, igualzinho já acontece nos Estados Unidos, igual está acontecendo no Brasil. Porque o bocó do Roberto Campos Neto, o bolsonarista Roberto Campos Neto, é da mesma linha de raciocínio. Quebra o país para enriquecer financista. Ok. Mas é mais perigoso do que isso. Tira-se cada vez mais dinheiro da produção. Então a produção, ao invés de aumentar, diminui. Certo? Isso significa recessão, menos empregos. Com menos emprego, a arrecadação diminui. Mas, ao mesmo tempo, a dívida está crescendo. Então, a parcela cada vez maior de uma arrecadação cada vez menor vai ser gasta para pagar juro e impedir uma inflação galopante. É óbvio, é evidente que isso não é sustentável o resto da vida. Isso tem um limite. E esse limite está muito próximo. Em algum momento, os Estados Unidos vão entrar em default. Porque em algum momento a própria classe política, provavelmente os republicanos, porque os democratas estão na mão do complexo financeiro e imobiliário especulativo dos Estados Unidos, em algum momento os republicanos vão encher o saco e vão falar, não,
não vamos aumentar a dívida pública. E aí deixa o Joe Biden quebrar a economia dos Estados Unidos e o país entrar em default. Entrando em default, isso quer dizer que o dólar deixa de ser seguro. Trilhões e trilhões e trilhões de dinheiro que estão aplicados em dólar vão fugir imediatamente do país. Esse dinheiro está sobretudo na mão de asiáticos, porque ao longo de décadas os Estados Unidos venderam ativos para ganhar dinheiro, certo? Eles entregaram fábricas inteiras, companhias inteiras, infraestruturas inteiras, na mão principalmente de asiáticos, também de europeus, de árabes e tal, mas árabe é asiático, né? Então, esse dinheiro vai fugir dos Estados Unidos. Quando isso acontecer, os Estados Unidos entram em debacle. Mas lembra, nós falamos também do campo de batalha. Por que o campo de batalha? É muito importante que a Rússia continue derrotando os Estados Unidos no campo de batalha na Ucrânia, porque a estratégia dos Estados Unidos para evitar tudo isso que está acontecendo agora sempre foi intimidar o país que ameaçava cobrar a dívida dos Estados Unidos ou que ameaçava não usar dólar. Os Estados Unidos fizeram isso com Saddam Hussein no Iraque, fizeram isso com Muammar Gaddafi na Líbia, tentaram fazer isso com Assad na Líbia, fizeram isso com o Irã, né, na época da Revolução Iraniana. Só que o Irã tinha uma base industrial muito forte e resistiu. Os outros países não, certo? E aí eles entraram numa situação caótica. Só que agora o que eles vão fazer? Eles tentaram fazer a mesma coisa com a Federação Russa, boicote, sanções. Só que essas sanções e esses boicotes fizeram a economia russa ainda mais forte. A Rússia nunca exportou tanto, nunca ganhou tanto dinheiro vendendo. E mais do que isso, quebrou as pernas, a espinha da economia europeia. Então, ao mesmo tempo que essas sanções fortaleceram enormemente o maior inimigo, elas enfraqueceram o maior amigo, ou lacaio, né, que é o caso da União Europeia. Então, as sanções fracassaram miseravelmente. E mais, os Estados Unidos estão sendo derrotados no campo de batalha na Ucrânia. Isso é importante porque mostra que a Rússia tem condição de defender qualquer outro país contra a ameaça dos Estados Unidos. E ponto. Qual que é o objetivo da OTAN? Não é lidar contra, abre aspas, ameaça, fecha aspas, russa? Ora, se eles estão perdendo, é um objetivo vão. Os países estão gastando dinheiro, recursos que seriam muito necessários para as próprias populações empobrecidas, para as próprias empresas em dificuldade, para fazer uma guerra que eles estão perdendo. E uma guerra por procuração, que não é de interesse europeu, de interesse americano. Certo? E mais, isso explica a estratégia russa de não vencer a guerra imediatamente. Para que lançar muitos e muitos mísseis hipersônicos ou transformar a Ucrânia em ruínas? O melhor é deixar a guerra demorar. Demorar, demorar, demorar. Fazer a OTAN sangrar. Devagarzinho, passo a passo. E mais do que isso, as armas que os Estados Unidos poderiam usar para intimidar outros países estão presas na Ucrânia. Só que a coisa vai além. A China, para impedir que os Estados Unidos abram uma segunda frente em Taiwan, promoveu a paz entre árabes e iranianos e agora vai abrir uma segunda frente em Israel. Quer dizer, os Estados Unidos terão que lidar com a guerra na Ucrânia, que já estão perdendo, e tentarão ajudar o ente sionista no Oriente Médio, que não tem a menor chance de lutar contra os árabes, que são 20 vezes mais populosos e 20 vezes mais ricos. Já era para os Estados Unidos, para o dólar, e se tudo der certo, na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, para o Ocidente. Essa ideia horrível e maligna que surgiu em 1415. Ok? Até.